Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, leremos a partir do versículo 3, o texto diz assim: Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Esse é o tema da nossa noite. Nós vamos falar sobre esse tal de Neustã, mas a nossa abordagem é quando a forma vira ídolo. Vamos orar? Senhor, obrigado. Tua palavra é a verdade. Nós temos expectativa, Senhor, para receber do Senhor sabedoria, direção, instrução, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos adestrando essa noite para viver aquilo que o Senhor espera de nós. Temos expectativa, Senhor, que a sua palavra faça aquilo que ela promete fazer, que é trazer luz e entendimento aos simples. Essa noite nos colocamos com essa disposição de coração, com simplicidade, para receber do Senhor esclarecimento, iluminação para áreas das nossas vidas que precisam. Nós cremos nisso em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu explicar o que é esse tal de Neustã. Antes de eu explicar, deixa eu explicar o contexto aqui. Basicamente, o rei Ezequias, ele assume o reino e muitas pessoas fizeram muitas coisas erradas. Muitos reis não seguiram os passos de Davi, mas Ezequias, quando chega a vez dele, ele fala: eu vou andar reto diante do Senhor, eu vou fazer a coisa certa diante do Senhor. E a primeira coisa que Ezequias começa a fazer é destruir os altares idólatras. Querido, se você olhar o texto, o livro de 2 Reis, você vai ver vários reis que vieram antes e depois de Ezequias, e a Bíblia diz assim sobre eles: fizeram o que era reto perante ao Senhor, porém não destruíram os ídolos. Ajustaram as coisas diante do Senhor, porém mantiveram os ídolos. E Deus não aprova. Se tem uma coisa, querido, que Deus não negocia na sua vida, é a sua adoração, querido. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele nunca quis ser o número 1 da sua vida. Jesus, ele faz questão de ser o número único da sua vida. Sua adoração não pode ser para Deus e um pouquinho para o meu trabalho, para Deus e um pouquinho para a minha família. Não, não, não. Ou Jesus é o adorado, ou nada feito, meu irmão. Deus não negocia quem recebe a adoração, amém? Glória a Deus. Deus não aceita idolatria, amém? Aleluia. Então Ezequias toma posição. Ele falou: vou fazer a coisa certa. E ele começa a destruir os postes ídolos, né, que basicamente eram altares que eram feitos a um determinado Deus com D minúsculo. E Ezequias também destrói uma adoração que era interna. Ezequias destruiu os postes ídolos, que eram altares feitos a deuses pagãos, aleluia. Obrigado, pessoal da língua portuguesa aí. Ele destrói esses altares e esses ídolos de fora, mas ele também olha para os ídolos de dentro. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Muitas vezes, quando a gente fala de idolatria, nós que somos cristãos, evangélicos, protestantes, a primeira coisa que a gente pensa é nos nossos irmãos católicos. E tem gente que é tão religioso que só o fato de eu chamar os católicos de irmãos já sente coceira, né? Como assim, querido? Eles professam a fé em Jesus Cristo, e quem escolhe Deus como Pai não tem direito de escolher quem são seus irmãos. Por favor, diga amém. Que bênção. E aí a gente já quer falar dos caras. Ai, mas aqui não tem uma santa, né? Aqui a gente não tem uma imagem de escultura. Mas talvez, querido, nós tenhamos idolatrias internas. Nós tenhamos os nossos próprios neustãs. E eu vou explicar o que é isso. Abra sua Bíblia em Números 21, versículo 4.
Aleluia. Querido, aquilo que Deus fez no passado pode se tornar, sim, um obstáculo, se a gente começar a valorizar mais o que Ele fez, a forma que Ele fez, do que quem fez. Não adore a forma, adore ao Senhor, amém? Esse foi o erro do pessoal, mas vamos lá. Números 21, versículo 4 diz assim: partiram do monte Or na direção do Mar Vermelho, contornando Edom. Mas o povo ficou impaciente. Isso daqui era Moisés com o povo no deserto, tá? O povo que saiu do Egito estava no deserto com Moisés. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Nós detestamos essa comida miserável. Ah não, agora, para aí. Sabe qual era essa comida miserável? Era a comida do dia que eles estavam quase morrendo de fome. O próprio Deus fez cair comida do céu para os caras. E eles ficaram cheios de alegria, cheios de gratidão. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez. O Senhor me resgatou. E agora eles estão chamando a provisão de Deus de comida miserável. Sabe, querido, o ser humano, ele tem um hábito muito danoso, que é se acostumar rápido demais com a provisão do céu. Eu não sei você, meu irmão, talvez alguns anos atrás você estava procurando um lugar que pregava a palavra da verdade, um lugar onde ia ministrar a verdade e sua vida ia ser liberta, e aí você encontrou, só que de uma hora para outra você ficou enjoadinho e passou a chamar a provisão de Deus de comida miserável. Querido, não faça isso. Valoriza o que Deus fez por você. Honre o que Deus fez por você. Aleluia. Vamos continuar. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que Ele tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez a serpente de bronze, colocou num poste, e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a de bronze, permanecia vivo. Então olha só, o que aconteceu? O povo blasfemou, falou contra o Senhor. Tinham as serpentes que estavam matando todo mundo. O povo se arrependeu, pediu para Moisés. Moisés clamou ao Senhor e Deus deu uma instrução: Moisés, construa uma serpente, coloque ela num poste, e quem olhar para essa serpente vai viver. Mesmo que tenha sido picado por uma cobra venenosa, ao olhar para essa serpente pendurada num poste, vai viver. Então, quantos concordam que Moisés ter feito a serpente de bronze, ter colocado num poste, foi estratégia de Deus? E isso deu resultado, porque o povo agora, o último versículo diz: quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a de bronze, permanecia vivo. Olha só, a estratégia de Deus deu certo, a forma que Deus deu certo, e o povo realmente usufruiu do benefício dessa forma, dessa estratégia que Deus deu, amém? Agora, quando foi que Deus falou que tinha que acender incenso e adorar a tal da serpente? Queridos, nós não podemos correr o risco de adorar a forma e esquecer o Deus que fez. É maravilhoso você honrar e celebrar as maneiras que Deus te alcançou no passado, mas é muito danoso você olhar para as maneiras que Deus te alcançou no passado e tentar reproduzir como se fosse uma fórmula, como se fosse um comando do computador, como se fosse um código secreto de um joguinho de videogame, que aí você faz o código e aí destrava coisas que não tinha acesso nessa tela. Não, meu irmão, a forma que Deus fez, ela não é para ser adorada. A forma que Deus fez é para revelar algo maior. A forma como Deus te alcançou, Deus te atingiu, a forma como Deus te alcançou, te atingiu, não é uma fórmula,
é apenas uma forma. Amém? O próprio Jesus disse que a tal da serpente de bronze apontava para ele. Então, a serpente de bronze foi pendurada onde, gente? Num poste de madeira, ok? Jesus morreu como? Numa cruz de madeira, pendurado também. Ai, pastor, você está viajando. Tá, mas vamos ouvir palavras do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler o 14 e 15. Isso daqui é Jesus falando, tá? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Jesus, ele estava falando, aquilo que aconteceu no deserto aponta para mim. Aquilo era só uma forma de Deus mostrar na antiga aliança o que aconteceria na nova aliança. Quem olhasse para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor, seria curado. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 120, versículo 7, eu acho que é isso, vamos lá. Não é isso não, desculpa, eu não lembro o texto, tá? Mas tem um texto que diz assim, tenta o Salmo 107, versículo 20. Eu sou ótimo em trocar as coisas assim. É isso mesmo. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Querido, quantos sabem que Jesus é a palavra? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era? Vamos lá, vamos ler esse. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando de quem aqui? Está falando de Jesus, amém? Versículo 14, por favor. Aquele que é a palavra, está falando de Jesus, se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Querido, Jesus é a palavra que foi enviada por Deus, que nos livrou daquilo que era mortal. Jesus é a nossa salvação, Ele é a nossa cura. E aquela serpente de Moisés, ela tinha uma função: apontar para a salvação vindoura, que é Jesus encarnado, o Deus homem, que é a palavra, se tornando carne e morrendo em nosso lugar, amém? Agora quem olhar para essa salvação tem direito a usufruir da própria vida de Deus, amém? Então, a serpente de bronze no deserto foi algo que Deus fez, foi algo efetivo, foi algo glorioso, mas não foi algo para ser adorado. E nós erramos quando adoramos a forma mais do que aquele que usou a forma. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem formas de fazer que você ainda nem viu. Obrigado, Dudu, que eu vou falar desse lado aqui para ver se dá mais certo. Deus tem formas de fazer que você ainda nem viu. Mesma coisa, mas amém. Vai dar certo até o final, aleluia. Queridos, nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo, para que o nosso Senhor faça aquilo que Ele sabe fazer, que é nos surpreender. A gente estava ouvindo uma música em casa esses dias, e a música fala sobre o Deus que sabe me maravilhar. Que coisa linda essa frase, né? Cara, Deus não perdeu a capacidade de te deixar de boca aberta. Deus não perdeu a capacidade de te deixar impressionado. Deus não perdeu a capacidade de fazer coisas tão extraordinárias que você não sabe nem descrever. Agora, querido, se você está idolatrando a forma mais do que o Senhor, você vai perder a oportunidade de deixar Deus te maravilhar. Como que eu adoro a forma e não o Senhor? Se eu começo a enxergar os milagres de Deus como um tutorial, como um passo a passo.
Não, não, da outra vez que Deus proveu na minha vida, foi assim, eu fiz isso, aí eu jejuei mais, aí eu orei mais, aí eu acordei de madrugada, aí eu fiz, e se eu fizer o checklist, Deus faz de novo. Não, querido, não é assim que funciona. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é um robô. Tem um homem de Deus, que ele falou que quando ele começou a fluir mesmo no Senhor e aprender do Senhor, ele falou que um dia ele leu que Jesus cuspiu na terra, passou no zóio do cego, o cego voltou a enxergar. Então ele teve uma ideia brilhante. Trouxeram um menino surdo, mudo para ele. Ele cuspiu no chão, ele passou saliva na garganta do moleque, e no ouvido do moleque, e nada do moleque ser curado. Posso abrir uma outra linha aqui, eu já volto? Eu respeito muito mais gente assim, do que gente tão sensata, tão coesa, que nunca tentou fazer nada. Eu valorizo aqueles que se frustraram tentando obedecer ao Senhor e fazer algo extraordinário. Deu errado, ele fala, desculpa, tentei, mas eu tentei. Aleluia. Eu falei isso aqui na terça apostólica, e esse texto ficou no meu coração, né? O Senhor Jesus, lá na parábola de Lucas 18, quando ele fala da parábola da viúva insistente e do juiz iníquo, ele termina o texto dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar, porém, encontrará ele equilíbrio na terra? É isso que ele fala? Não, ele fala, encontrará ele fé na terra? Em algum momento a gente decidiu cristalizar e idolatrar o equilíbrio mais do que a ousadia da fé. Eu prefiro ver as cicatrizes dos que estão frustrados, mas tentaram, do que os equilibradinhos que nunca fizeram nada e se sentem no direito de estar criticando todo mundo. Querido, eu gosto do time dos que estão tentando fazer algo extraordinário para Deus. Deixa falar para os outros. Nós somos do time que vai tentar, que vai crer, que vai ousar, que vai orar por cura. Pastor, mas não foi curado. E daí? Jesus continua sendo bom, eu continuo orando por cura, e da próxima vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, queridos, nós... Enfim, o testemunho do irmão lá, testemunho, né? Não deu certo, o irmão se frustrou, ficou frustrado com Deus. Foi perguntar para Deus, Deus falou assim: para de tentar reproduzir a forma, crê em mim. E aí ele foi lá com toda a humildade pedir perdão para aquela mãe por ter passado saliva no menino todo. E ele falou: senhora, deixa eu orar de novo? Pode orar, meu filho. Ele simplesmente orou: Senhor, a sua vontade é curar. E o moleque foi curado. Deus não está preso a uma forma. Pare de idolatrar a forma. Eu quero dizer isso de novo, querido. Deus tem maneiras de te surpreender. Deus tem maneiras de fazer que você não consegue calcular. Aleluia. Eu amo como Deus gosta de nos surpreender, né? Se você olhar para a história de Elias, ele estava frustrado, cansado, sem motivos para cantar uma bela canção numa caverna, recebendo delivery, né? O iFood celestial, vinha os bichos, trazia pão e carne. Glória a Deus, né? Eu falo: Senhor, eu não sou Elias, mas seria muito bom chegar hambúrguer na minha casa, né? Aleluia. E Elias estava nessa, sendo suprido primeiro pelas aves, e depois ele foi suprido pelos anjos. Olha isso, cara. Imagina, eu não sei se você costuma chamar o motoboy do iFood que chega na sua casa de anjo, mas era isso que estava rolando com Elias. Só que Deus fala: Elias, eu tenho algo melhor para você. Melhor? Boa. Vá para uma cidade chamada Sarepta. Legal, Deus, e aí? E aí uma viúva pobre vai te sustentar. Oh, Deus, vamos lá. Viúva pobre, como é que ela vai me sustentar? Queridos, às vezes Deus vai te propor algumas coisas bem malucas, só para ficar claro onde deve estar a sua confiança.
O nosso Deus não age pelo óbvio. Aleluia. Sabe, querido, Deus está mais interessado em te ensinar a confiar nele do que suprir você no seu conforto. Aleluia. O cara estava deitado recebendo comida vinda dos anjos, delivery batendo na porta, acordando ele para comer, ó. E aí Deus fala: agora eu tenho um plano melhor. Vai para uma cidade que está vivendo seca e uma mulher pobre que não tem nem o que comer vai suprir para você. Deus, eu não quero essa proposta não. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A obediência de Elias tem um impacto sim na vida dele. Ele foi suprido, mas tem um impacto muito maior na vida daquela viúva. Se Elias não tivesse obedecido, ele ia continuar recebendo comidinha dos anjos de boa, mas a viúva tinha morrido. E às vezes no nosso conforto chega a provisão para nós e a gente: ai Senhor, tá bom. Mas se nós não obedecermos, quem sabe o dano que a nossa desobediência pode causar na vida de outros. Às vezes Deus vai te propor algumas rotas que não são as mais confortáveis para você, mas através desse caminho Deus vai gerar provisão para outras pessoas, Deus vai gerar livramento para outras pessoas, Deus vai gerar salvação para outras pessoas. Aleluia. O que eu quero dizer, querido, nós não temos como esquematizar todo o caminho, tudo que Deus vai fazer. O nosso papel é obedecer. Aleluia. Sabe, tem coisas que Deus vai te chamar para fazer que você não tem nenhuma referência. Como é que é, pastor? Aleluia. Eu sei que soa quase como heresia, né? Mas deixa eu te dar alguns exemplos no Novo Testamento sobre isso. Você está recebendo algo bom essa noite? Aleluia. Lucas 1, versículo 34. Maria aqui, ela pergunta para o anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Perguntou Maria ao anjo, e o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Agora, qual é a evidência no Antigo Testamento que isso tinha acontecido? Foi a primeira vez na história. Isso não tinha acontecido. Ah, pastor, mas é a vinda de Jesus, né? Tá bom, vamos outro. Atos 5, versículo 15. Aqui está falando do apóstolo Pedro, né? Diz: de modo que traziam os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles quando passasse. Mais uma pergunta para os teólogos de plantão: quando isso aconteceu na antiga aliança? Atos 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Eu acho que essa é uma boa confissão para fazermos. Repete comigo: Deus faz milagres extraordinários por meio de mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados, e as suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Queridos, eu gosto muito de algo que... a real é que eu nem sei mais quem é o autor. Eu já vi o irmão Reagan, já li o irmão Reagan falando sobre isso. Já li outros ministros que não tem nada a ver com a palavra da fé falando a mesma coisa. Então eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é muito boa. Deus, ele nunca irá contra a sua palavra, mas Deus se sente confortável de ir contra o seu nível de entendimento da palavra. Deus, ele nunca vai contrário à sua palavra, mas às vezes
Deus vai contra o seu nível de entendimento da palavra. O irmão Reagan conta que uma vez ele teve uma visitação do Senhor Jesus, e aí Jesus diz algo para ele, ele fala: Jesus, eu nunca vi isso na sua palavra, eu li o Novo Testamento pelo menos mais de 100 vezes. Aí Jesus sorri e diz para ele: tem muita coisa que você ainda não viu. Eu posso dizer isso para você, querido? Tem muita coisa que você ainda não viu, tem muita coisa que eu ainda não vi, e graças a Deus eu confio no Senhor, que Ele pode fazer, aleluia. Deus tem maneiras de fazer que você ainda não viu, e essa é a beleza do cristianismo. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, Deus vai nos surpreendendo, Deus vai fazendo coisas extraordinárias, e conforme damos respostas ao que Ele está fazendo, Ele vai se revelando ainda mais, aleluia. Sabe, querido, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu acredito mesmo, que Deus está estabelecendo pilares para coisas que para nós são novas. Não estou falando que é novo diante de Deus, não, estou falando que para nós, aleluia, você está pronto para viver coisas tão extraordinárias da parte de Deus, que nunca se teve notícia? Aleluia. Sabe, querido, nosso problema é que muitas vezes nós estamos cristalizando ou idolatrando os nossos próprios neustãs, a maneira que Deus fez no passado. Ai, como era, lembra antigamente que a gente era pequenininho, a gente se reunia e a gente orava na casa do irmão e o poder de Deus vinha. Que bênção, querido, essa época. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o melhor de Deus ainda está no futuro. Deus ainda fará coisas mais extraordinárias. Eu louvo ao Senhor pelas oportunidades que eu tive de aprender dele, de tudo que eu vivi nele. Mas sabe de uma coisa, o melhor IADA XP é o próximo, e o próximo, o melhor aniversário do Verbo Sapopemba é o próximo. A melhor manifestação do poder de Deus nas nossas vidas é a próxima, aleluia. A melhor maneira de nós honrarmos o legado daqueles que fizeram algo extraordinário antes de nós, não é construindo um museu, é construindo um edifício sobre esse fundamento que os que vieram antes de nós lançaram. Aleluia. Não coloque a serpente de bronze num lugar de adoração. Olha para a serpente de bronze que Deus usou no passado e diz: Deus, obrigado, porque não é a serpente que nos curou, foi o seu amor, foi a sua bondade, aleluia. Senhor, obrigado pelas maneiras extraordinárias que o Senhor agiu no passado, mas Senhor, eu estou pronto para ver coisa nova. Eu estou pronto, Senhor, para as maneiras que o Senhor vai agir e vai nos surpreender e vai nos alcançar, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando nós contemplamos a face do nosso Senhor pela fé, nós não vamos nos sentir tentados a reproduzir formatos e modelos. Nós simplesmente vamos caminhar com o Senhor e ver Ele fazendo coisas novas e extraordinárias em nossas vidas, aleluia. Eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que eu já vi da parte dEle, mas, querido, o que me deixa muito animado é saber que tem muita coisa para eu ver ainda. Tem muita coisa que eu ainda não vi. Tem muita coisa que eu ainda não li. Tem muita coisa, querido, que ninguém nunca me falou, mas Deus fará. E eu estou disposto a ver o Senhor fazendo. Aleluia. Glória a Deus. O que os milagres do passado devem causar em nós é inspiração para vivermos milagres ainda maiores. Sabe, eu amo história, eu gosto muito desde moleque, desde o colégio, eu gostava muito de história. E eu amo ver os moveres históricos de Deus ao longo das eras, né? São mais de 2000 anos de história da igreja. E meu irmão, Deus já agiu de maneiras extraordinárias. Agora, querido,
estudar a história da igreja não deve me limitar, deve me impulsionar para fazer a história da igreja. Aleluia. Quando eu leio o livro de Atos, Deus agindo de maneiras extraordinárias, querido, o meu papel não é olhar para as histórias e falar assim: uau, olha como Deus fez, então tudo que fugir desse quadradinho aqui do que Deus fez está errado, é heresia, diabólico, está repreendido. Não, meu irmão, eu devo estudar o que Deus fez e entender mais sobre o Senhor que fez do que sobre a forma como o negócio aconteceu. Eu disse isso na terça apostólica que eu ministrei, que eu louvo a Deus pelo legado que nós, como Igreja Verbo da Vida, recebemos e a liderança que nós temos. Porque o líder do Ministério Verbo da Vida, o apóstolo Guto, ele é um homem que honra tanto a visão que recebeu do pastor Bud. E graças a Deus isso é segurança para nós. Mas a maneira que ele está honrando essa visão não é falando: vamos ficar quietinho e vamos fazer só o que o pastor Bud fez até agora e fica contente. Não. Ele está construindo algo muito maior para a glória de Deus. É assim que se honra o legado do passado, meu irmão. É assim que a gente honra o que fizeram antes de nós. Não ficando com medo de ultrapassar, mas é sim ultrapassando para a glória de Deus. Sabe, querido, a maneira que a Catarina vai me honrar como pai dela é ela indo muito mais além do que eu, ela sendo melhor de Bíblia do que eu, ela curando mais pessoas do que eu, ela alcançando mais pessoas do que eu. É assim que se honra legado, é fazendo mais. Deus nos chamou para honrar o legado daqueles que vieram antes de nós, fazendo mais, fazendo maior, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Eu quero dizer, querido, Deus vai se manifestar no nosso meio de maneiras que nós ainda não vimos. E nesse momento você tem a opção: ou você fica torcendo o nariz, achando que está errado e buscando justificativa para criticar os outros, ou você mergulha. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer, meu irmão, infelizmente, no meio do percurso, vai acontecer, a gente vai cair em alguns desequilíbrios, tá? Já estou te adiantando, porque quem está com fome, quem está mergulhando, às vezes esbarra numa coisa ou outra, mas graças a Deus pelo Espírito Santo e pelas nossas lideranças que vão nos puxar de volta para o lugar, e a gente vai continuar caminhando. Agora, querido, eu me recuso a ficar parado com medo de cometer pequenos deslizes e desequilíbrios. Eu decido andar, mesmo que às vezes, de vez em quando eu esbarre em alguma coisa, derrubo, quebro outra, mas aí Deus intervém e me puxa de volta para o equilíbrio. Mas quanto a mim, a minha decisão é continuar caminhando para a glória de Deus, é continuar vendo novo para a glória de Deus, é continuar vendo Deus agir. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei você, meu irmão, eu estou empolgado. Estamos entrando numa fase nova, num tempo novo, numa nova estação, e nós veremos o Senhor agir de maneiras extraordinárias. Deixa eu te dizer algo, querido, nós oramos sobre isso aqui na sexta-feira, e eu estou crendo nisso. Sabe, meu irmão, eu amo ler sobre relatos e testemunhos de cura, mas é raríssimo enxergarmos nos dias contemporâneos testemunhos de cura relacionado a doenças mentais ou a condições mentais. Eu não sei se esse é o termo adequado, tá? Desculpa aí, turma da lacração, eu estou falando com o melhor das intenções aí, não quero ser ofensivo a ninguém. Mas, meu irmão, eu creio que nos nossos dias nós veremos cura de doenças que são consideradas incuráveis. Para não ser covarde, eu quero dar nome. Eu creio que nós veremos cura de autismo. Eu creio que nós veremos Alzheimer retrocedendo. Eu vejo curas que o mundo diz: já era, isso daqui não tem mais volta. Não, o nosso Deus foi quem criou o cérebro, as químicas neurais. O nosso Deus é quem pode curar, e nós cremos nisso, e veremos o nosso Senhor fazendo para a glória dele.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, querido, haverão os dias dos testemunhos de síndrome de Down sendo curada. Aleluia. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus pode, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quanto a nós continuaremos com a mesma disposição de fé, pressionando o impossível para ver Deus agir. Continuaremos crendo que o Senhor fará aquilo que Ele disse que só Ele pode fazer. Nós não adoramos a forma, nós adoramos ao Senhor que fez, que faz e fará outra vez. Aleluia. Para que servem então os testemunhos do passado? Para edificar nossa fé, para nos impulsionar. Nós devemos mesmo ler as histórias do irmão Smith Wigglesworth e falar assim: meu Deus, se o Senhor foi com esse cara, o Senhor pode fazer comigo. Nós devemos olhar para os avivamentos do passado, o Rua Azusa, País de Gales e todos os avivamentos do passado e dizer: Senhor, você é o mesmo Deus, você não mudou e nós cremos que você pode fazer mais, maior e melhor. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os avivamentos de ontem, os milagres de ontem, devem levantar em nosso coração uma disposição de fé para o Deus que faz o extraordinário. Eu lembro que no ano de 2012, eu vi um vídeo de um pastor africano, um profeta, com uma manifestação do Espírito que eu achei muito estranha. Sério. Ele basicamente deu uma palavra para uma pessoa, e aí ele falou assim: abre a sua conta bancária aí. A pessoa pegou o celular, abriu a conta bancária, apareceu dinheiro na conta da pessoa. Eu pensei: rapaz, essa daí é das boas. Senhor, deixa eu ver, abriu no Nubank. Mas querido, eu fiquei tão impressionado e assustado e na verdade eu nem sabia se era de Deus esse negócio. Estou aqui abrindo meu coração para você. Eu achei muito estranho, porque eu nunca ouvi falar de um negócio desse. Mas eu mandei para um amigo meu que gosta dessas coisas também. Esse amigo é do Verbo da Vida. Eu falei: cara, olha isso. E ele viu o vídeo e falou: meu Deus, eu creio. E aí eu fiquei: eu nem sei se creio. Amém, né? O que acontece? Na mesma semana, mensalidade da afilhada dele venceu da escola, ele não tinha dinheiro, apareceu o dinheiro exato da mensalidade da afilhada dele na conta dele, e ele falou: eu não sei de onde esse dinheiro veio. Às vezes o Senhor vai permitir alguns testemunhos chegarem até você, não para você dar a resposta e o embasamento teológico do porquê isso aconteceu. É simplesmente para edificar a sua fé e você entender: meu Deus pode. Eu louvo ao Senhor, querido, porque por mais que eu estude, tem muita coisa que eu não sei explicar. E essa é a beleza do Evangelho. Tem milagres do Senhor que eu já vi, que eu já ouvi, que eu já li testemunho, e eu falo: rapaz, sei explicar isso não. Mas Ele continua sendo Deus, e eu confio nele. Aleluia. Está muito forte no meu coração uma palavra que é desbravadores. Essa palavra ficou muito forte no meu coração. Sabe o que um desbravador faz? O desbravador é aquele que pega o facão e sai abrindo caminho no meio do mato. Ninguém nunca passou por aqui. Pois é, mas eu sou o primeiro. A gente vai criar um caminho novo aqui. E aí ele vai abrindo caminho, e depois outras pessoas vão passando por lá atrás dele. Querido, eu vejo o Senhor levantando no nosso meio verdadeiros desbravadores, pessoas que vão abrir caminhos pelos quais ninguém nunca passou ainda. Aleluia. Sabe, tem muitos estudiosos que eles falam assim: rapaz, se em 2000 anos de cristianismo isso nunca aconteceu com ninguém,
desconfia. Eu mesmo já falei isso, mesmo não sendo estudioso, tá? Mas, amém. Só que isso está errado. Porque o nosso Deus é infinito, Ele é eterno. Deus, Ele pode passar 2000 anos fazendo coisas novas, de formas novas, e nunca se repetir. Ele é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele não está preso a uma forma do passado. Ele pode fazer algo novo na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Ai, pastor, mas você não tem medo das pessoas abraçarem heresias com isso? Sabe que eu tenho mais medo? De você abraçar a apatia. De eu começar a tratar a palavra, a viva, inerrante, poderosa palavra de Deus, como apenas um material de estudo, onde eu vou, leio e fico me sentindo sabichão, porque agora eu sei mais do que os outros. Querido, isso é menosprezar a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus e me sentir avivado por dentro, desejando: Senhor, você fez em Atos 2, você fez em Atos 3, você fez em Atos 4 e fará outra vez. Eu creio que o Senhor não perdeu o seu poder, o Senhor não desceu do trono, Ele continua fazendo, aleluia. Querido, meu convite para você essa noite é: mata o seu Neustan, nome difícil, a cobra lá de bronze, mata ela. Deus não está preso a uma forma, Deus não está preso a uma fórmula, Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso orar por você? Aleluia. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos como Paulo orou pela igreja de Éfeso. Que os nossos olhos sejam iluminados. Que o Senhor nos conceda, Pai, uma nova medida do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Obrigado, Senhor. Uma nova medida de revelação. Obrigado, Senhor, porque eu sei que agora mesmo alguns irmãos estão recebendo vislumbres daquilo que o Senhor fará. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Você cai do ambiente da fé, você sai da arena da fé quando Deus te mostra uma imagem e você tenta calcular o como. O Deus que mostrou é fiel para fazer. A nossa posição de fé é entender: Senhor, já que você me mostrou, eu creio que você pode fazer, e descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vi, é como se tivesse alguém aqui que se viu numa residência nova. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, nós abrimos mão de querer explicar como o Senhor fará. Nós simplesmente confiamos que o que você mostrou, você pode fazer. Aleluia. Isso está muito forte no meu coração, gente. A palavra que tem no meu coração é eu posso estar errado, tá aí. Como eu falei, eu não tenho medo de estar errado, então glória a Deus. Mas a impressão que veio no meu coração é que para ter mais filhos precisa de mais estrutura. Ele mostrou para você. O Deus que mostrou pode realizar. Ele pode realizar, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Nós descansamos no Senhor. Senhor, nós não queremos ser o povo que vai tentar explicar, mas nós simplesmente, Senhor, descansamos e pela fé aceitamos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia.
Obrigado, Senhor, por visões, imagens, vislumbres que estão sendo compartilhados com os meus irmãos agora. Eu te agradeço, Senhor, o Senhor trazendo mesmo revelações para o coração, imagens vindo na imaginação, e o Senhor confirmando que essa é a sua vontade. Eu te agradeço, Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, esse negócio de paternidade, maternidade está muito forte. Eu vi como se algumas pessoas conseguissem agora mesmo se enxergar na maternidade. Sabe aquele primeiro momento do bebê com a touquinha da maternidade? Oh, aleluia! Vai acontecer, Ele fará, oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós descansamos no Senhor, cremos no Senhor. Obrigado, Jesus. Eu tenho que encerrar, mas eu preciso ser fiel com o que veio no meu coração. Eu vi algumas pessoas vivendo um aumento da relevância. Deus te tornando mais relevante. É como se Deus você decidindo: eu vou viver o propósito, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu cansei de ficar correndo atrás de outras coisas. Eu vou obedecer e ser obediente até o fim no que o Senhor me chamou para fazer. E Deus fazendo assim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o seu sopro vai muito além da nossa capacidade de explicar estratégias. Jesus, nós cremos no seu favor, aumentando relevância, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ninguém acende uma lâmpada para deixar debaixo da cama, mas coloca num lugar alto para que ilumine toda a casa. E aí o versículo seguinte diz: é necessário que os homens vejam as suas boas obras e assim glorifiquem o seu Pai que está no céu. Querido, tem um momento de bastidor, tem um momento de secreto, tem um momento atrás dos palcos, mas meu irmão, tem um momento que Ele abre a cortina para a glória dEle, para que Ele receba o louvor, para que Ele receba o mérito. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo seu sopro. Aleluia. Glória a Deus. Deus precisava mesmo desse ambiente de bastidor para você aprender, colocar o seu coração no lugar certo, para que quando Ele abrir a cortina, você não se corromper. Mas chega um momento, querido, que Ele mesmo decide abrir a cortina. Obrigado, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Confiamos no Senhor, descansamos no Senhor e decidimos, Senhor, não adorar a forma, mas adorar ao Deus que faz. Eu tenho ouvido nas últimas semanas o Senhor falando sobre manifestações que nós, como comunidade de fé aqui, Verbo Sapopemba, ainda não vimos. E eu quero dizer isso de novo, querido: Ele fará, Ele fará. Nós vamos ver, meu irmão. Vão ter dias que a gente vai estar cantando aqui, e aí de repente a gente vai ouvir uma voz diferente, e aí a gente vai ouvir nitidamente os anjos cantando no nosso meio. Nós vamos ver, querido, nós vamos provar, e eu estou nomeando justamente para a sua fé ser focada. A gente vai ver daqui a pouco gente
abrindo a mão assim, e pó de ouro nas mãos, e Deus fazendo coisas novas, coisas extraordinárias, que nós ainda não vimos, mas nós veremos, aleluia. E nós estamos sendo educados hoje para não adorar a forma, mas adorar ao Deus que faz. Nós não adoramos a voz dos anjos que vão cantar, nós não adoramos o pó de ouro, mas nós adoramos ao Senhor que se manifesta em nosso meio. Jesus, nós confiamos no Senhor. Obrigado, Senhor, pelos dias tão intensos da manifestação da sua presença, que viveremos aquilo que a tua palavra diz, não conseguiremos ficar em pé. Obrigado, Senhor, pela nuvem de glória, de uma maneira tão especial nesse lugar, ao ponto do nosso corpo ser afetado. Aleluia. Estão chegando os dias onde vamos ficar tão conscientes da presença que, querido, não vai ser necessário mais apelo. Tem gente que vai entrar por aqui e vai ter um ambiente de glória formado nesse lugar, e simplesmente por entrar nesse ambiente, pessoas vão ser convencidas dos seus pecados e da necessidade de um Salvador, e sem fazer apelo elas vão pedir: eu quero Jesus, eu quero viver esse negócio, eu quero o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa realidade alcança a nossa igreja, alcança esse prédio, mas alcança o negócio dos meus irmãos, alcança as empresas dos meus irmãos, pessoas que vão entrar nesses ambientes e ser impactados para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor, porque carregamos a sua presença. Vamos chegar em reuniões e a glória de Deus vai descer naquele ambiente, e pessoas serão convencidas por causa da sua presença. Nós cremos, Senhor. Aleluia. 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 Confiamos, Jesus.